Está escrito: tudo o que pedirmos em nome de Jesus, receberemos. Mas você já pediu tanto e ainda não teve resposta. Você tem buscado o Espírito Santo, mas ainda não recebeu. Um pedido que ainda não foi atendido. Aquilo que você tanto quis, pelo qual tanto tem lutado. Por que o aparente silêncio do céu? Se o pedido foi feito em nome de Jesus, como Deus não atenderia? Se você busca essa resposta, tem a oportunidade de finalmente receber. Neste domingo, 23 de novembro, o Domingo dos Pedidos Não Atendidos, às 7, 9h30 e 18 horas. Uma hora antes de cada reunião, pastores e bispos estarão à disposição para atendimento gratuito. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Igreja Universal. A partir de agora, para o Brasil e o mundo, mais um passo da caminhada da fé rumo ao Getsemane. Direto do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. O Monte das Oliveiras era um dos lugares preferidos de Jesus, onde ele costumava ir com um motivo especial. Getsemane é o lugar onde o Senhor Jesus se afastava de tudo para então investir no tempo e na comunhão dele com o Pai. Ele descia, passava pelo Vale de Cedron e chegava aqui, no Getsemane, onde não havia ninguém, somente as oliveiras. Ele estava optando pela vida espiritual dele. Ele estava deixando a cidade, deixando tudo aquilo que havia de bonito que as pessoas vinham buscar em Jerusalém. O Senhor Jesus se apartava de Jerusalém e vinha aqui ter essa visão, como nós estamos vendo, de Jerusalém, para orar. Pai meu, nesse momento ele deixava o reino de Jerusalém para então escolher o reino de Deus, o reino do Pai. Abba, Pai. O Senhor Jesus nos deixou aqui uma lição. Em primeiro lugar, a nossa vida com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é isso, priorizar a comunhão com Ele, sabendo que as demais coisas são consequência dessa proximidade. No Getsemane, longe de tudo e de todos, é o lugar de intimidade com Deus, de abrir a alma e ouvir a voz dele acima de todas as outras vozes. Lugar de resolver a sua alma e receber o que ela realmente precisa. Momentos indispensáveis para uma vida que é 100% dependente de Deus, vivendo a perfeita vontade do Pai. O jardim do Getsemane, o jardim da prensa de azeite, onde o Senhor Jesus fez a oração mais difícil da sua vida,
e a oração mais difícil da Bíblia, quando ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta é a oração, sem dúvida, mais difícil que uma pessoa pode fazer. Porque a coisa mais difícil para o ser humano é abrir mão daquilo que quer, abrir mão da sua própria vontade. Por isso o jardim do Getsemane é tão simbólico e tão especial, e é para lá que nós vamos, nesta fogueira santa do Getsemane, para fazer uma troca. Nós vamos levar a nossa vontade para o Getsemane e trocá-la pela vontade do Pai, que foi exatamente o que o Senhor Jesus fez quando orou por nós, quando derramou a primeira gota de sangue ali naquele lugar, Bispo Adilson. E eu tenho certeza que quem tiver a coragem de, com sinceridade, orar essas palavras, também vai experimentar o melhor de Deus. E Jesus, ele foi sincero, né? Porque ele disse: se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, ele não escondeu qual era a vontade dele. Afinal de contas, ele estava ali como homem, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas tentações, aos mesmos desejos que qualquer outro homem. Mas, embora ele tenha sido sincero, ele expôs o que ele queria, ele colocou a vontade do Pai como prioridade. E isso nos deixou uma lição. Normalmente, a gente usa essa ferramenta poderosíssima chamada oração para colocar diante de Deus as nossas vontades, né? Normalmente é assim: olha, meu Deus, em nome de Jesus, faça isso, faça aquilo, faça mais aquilo outro, eu quero isso, eu também quero isso, minha família, minhas finanças. Normalmente, nós usamos a oração para apresentarmos os desejos da nossa alma. Mas quando a pessoa, Bispo Renato, chega ao ponto de dizer o que Jesus disse: olha, é isso que eu quero, mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Então, nesse momento, a pessoa, ela está entregando a alma dela, porque entregar a alma, que as pessoas ouvem falar tanto dessa necessidade, você tem que dar a sua vida, você tem que dar a sua alma. Traduzindo, dar a alma é justamente isso, é entregar as suas vontades para o Pai. E todos nós já fomos vítimas do nosso próprio querer, da nossa própria vontade. Nós buscamos algo acreditando que aquilo era o melhor para nós, e quando tomamos posse daquilo, aquilo foi um veneno para a nossa vida. Então, quando Deus nos ensina a abrir mão da nossa vontade pela dele, não é porque ele quer nos privar do direito de escolher. Ele quer nos privar do mal que a nossa vontade muitas vezes nos faz e fazer o melhor. Você vai ver agora, por exemplo, a história da Aline. Nós vamos ao Rio de Janeiro, daqui a pouquinho vamos falar com o Bispo Gonçalves, direto lá do Rio de Janeiro, do solo sagrado. E você vai conhecer primeiro a história da Aline. E veja o que aconteceu com ela quando ela foi em busca da própria vontade. Quando ela foi em busca do que ela queria. Veja só onde ela foi parar em busca da vontade dela. Mas, por outro lado, quando ela rendeu a sua vontade a Deus, o que foi que Deus foi capaz de fazer? Vamos acompanhar. Me colocaram dentro de um carro, com um capuz na cabeça. Me levaram para o Tribunal do Crime. E lá, a minha sentença foi a morte. Eles colocaram gasolina no meu corpo. Eles riscaram. Eu sempre fui uma pessoa muito vazia. Sempre buscava ser feliz, né? Conquistar as coisas para poder tapar o vazio que existia dentro de mim. Eu tinha o melhor trabalho, mas ainda assim ainda era vazia por dentro. E aí eu falei, bom, vou casar. Casar, né? Vou ser feliz, vou me realizar. E não fui feliz. E
eu falei, bom, já sou casada, tenho trabalho e ainda assim eu não sou feliz. Então eu vou ser mãe. E aí eu engravidei pela primeira vez e aí começou, de fato, a depressão profunda. Aonde eu comecei a beber muito, aonde eu comecei a me envolver com drogas, para tentar tapar aquele buraco que existia dentro de mim. Nessa época, em todas as festas que eu ia, eu bebia, às vezes de ficar caída. E um belo dia, nós fomos para uma comunidade. E nessa comunidade, eu conheci as pessoas do movimento, onde eles me ofereceram um trabalho extra. E nesse trabalho extra eu aceitei, porque eu falei, às vezes, talvez, ali está a minha felicidade. Onde eu me envolvi, comecei a me envolver com o mundo do crime. Seu marido, ele era do mesmo meio ou ele não aceitava esse comportamento seu? Ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele conversava comigo, ele me aconselhava. Ele até tentou durante um tempo lutar, só que chegou um tempo que ele cansou. Ele cansou. Ele sempre falou pra mim, o que eu preciso fazer pra você ser feliz? Muitas das vezes, quando eu estava no meu quarto, sozinha, eu falava, eu não sou digna dessa vida, porque eu tenho tudo que qualquer pessoa queria ter. Eu sangrava por dentro. A minha alma, ela sangrava, ela gemia por dentro. Eu lembro como se fosse hoje. Teve uma festa que eu fui. Passou um tempo, eu fui nessa festa, bebi muito, 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 porque naquele dia eu falei, eu já não tenho mais nada para perder. E eu lembro que eu saí dessa festa, que eu tinha brigado, uma discussão, e eu saí andando, e eu falei, agora chega, acabou. Se nem aqui, que eu tinha reconhecimento, que eu era reconhecida pelo que eu fazia, deixava de fazer, acabou, eu não quero mais viver, eu não quero mais essa vida. Aonde eu passei por uma passarela. Nessa passarela, eu lembro que eu olhei para a rua e quando eu fui para me lançar, para me jogar, eu não consegui. Parecia que tinha um bloqueio que não me deixava eu me jogar. E o meu corpo balançava e eu não conseguia me lançar. E eu desci da passarela falando, nem para isso eu presto, Deus. Nem para isso. E eu desci. Quando eu desci da passarela, parou um carro preto, onde saíram vários homens de dentro. Me tacaram dentro do carro e botaram um capuz, um saco preto na minha cabeça. E ali, eles me levaram ao Tribunal do Crime. Mas por que você foi para lá? Devido a uma briga que eu tive na festa, onde eu briguei com um dos donos. E aí, quando eles me levaram para o Tribunal do Crime, a sentença já estava dada. Ele veio e falou, hoje você vai morrer. Aonde eles colocaram vários pneus, eles colocaram gasolina no meu corpo. Eles tacaram gasolina no meu corpo. Eu fiquei toda molhada de gasolina. Ali eu tinha certeza que eu ia morrer. Não tem como. Quem já foi no mundo do crime sabe. Não tem como. Você já tinha visto pessoas morrerem assim? Sim. Não tem como você sair do micro-ondas vivo. Eu, toda molhada de gasolina, eu olhei pra cima e só saiu uma palavra da minha boca. Perdão. Por que você pediu perdão? Porque eu tinha consciência das coisas erradas que eu tinha feito. Eu nasci na igreja. Eu sabia o caminho. Eu só não queria. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava de joelho, orando por mim. Pedindo pela minha vida. Eu não sabia que estava uma coisa horrível. Eu sabia que ela estava diferente, mas não sabia de tudo que estava se passando, não sabia. Eu sempre fazendo propósito, sempre orando, e não via solução, não via nada acontecer, parecia que nada estava acontecendo. Aí veio uma fogueira santa, né? Eu fiz uma fogueira santa por ela. Eu pedi ao Senhor que verdadeiramente salvasse a alma
desci do altar, crendo que algo ia acontecer. Porque eu não sabia o que Deus tinha preparado, mas ia acontecer. Foi Deus. Não tem explicação. Foi Deus. Porque eles pegaram o fósforo e, literalmente, eles riscaram 1, riscaram 2, riscaram 3. Foram 10 fósforos. E nenhum pegou fogo. E o seu corpo coberto de combustível? 100%. 100%. Um dos chefes voltou e olhou pra mim e falou: cara, lá de cima tem algo muito forte pra você. Hoje não é o seu dia de morrer. Vai embora. Aí eles tiraram os pneus de mim, me bateram, me agrediram, ao ponto de eu ficar com vários hematomas. Eles deslocaram meu maxilar. Quando eles me tiraram dali, que eu estava totalmente ensanguentada, eu fui para casa. E eu chegando em casa, o meu esposo me olhou e ele falou: foi por isso que você me trocou? E ali ele foi embora. Eu fui para casa da minha mãe e a minha mãe me ajudou. Minha mãe me deu banho. E depois que eu falei, chorei, ela falou: agora vamos lá na igreja, na Universal. Chegando na igreja, comecei a falar com Deus. Eu nem sabia mais como orar, não sabia nem o que falar. Mas eu comecei a falar: meu Deus, se o Senhor acredita que há jeito pra mim, me mostra. Porque eu não tenho mais nada. Só tem isso aqui, esse resto de vida. Esse resto de pessoa que tá aqui. Eu entendi que estava faltando o principal. Era a base de tudo. Era o Espírito Santo. Aonde eu comecei a fazer os propósitos, comecei a fazer as campanhas, me libertei, me batizei nas águas. Eu lembro que veio uma fogueira santa. Foi muito rápido, porque quando eu fui com a minha mãe para a igreja, estava próximo de uma campanha. E tudo que eu tinha de mais valor não era só o bem material, era sobre mim. Literalmente foi alma por alma, vida por vida. Essa foi a minha verdadeira entrega. Eu subi dando o meu tudo. E quando eu falo meu tudo, é liberando tudo que tinha dentro de mim. O que você falou para Deus no altar? Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. É a minha vida. Eu tô te dando a minha vida. Gasta a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Eu só te peço uma coisa: que o Senhor habite dentro de mim. Porque se o Senhor não habitar dentro de mim, eu não quero mais viver. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Ali eu desci do altar. Quando eu desci do altar, me veio uma paz tão grande, mas uma paz tão grande, que eu falei assim: meu Deus, eu só queria buscar. E eu lembro como se fosse hoje. Eu recebi o Espírito Santo. Eu lembro exatamente o momento que aquele vazio que eu sentia outrora, ele sumiu, porque ele foi preenchido. O Espírito Santo, quando ele vem por completo. Ele não vem pingadinho, ele vem completo. Ele vem para preencher realmente, porque é do tamanho dele. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe e eu falei: mãe, eu recebi o melhor presente da minha vida. Aí minha mãe: eu já sei, você recebeu o Espírito Santo, não foi? Aí eu: fui, mãe. Passou exatamente, acho que umas 2 a 3 semanas. O meu esposo veio conversar comigo. De lá pra cá, meu casamento foi reconstruído. A minha filha, ela não tem uma mãe, ela tem uma amiga. Não, é uma bênção hoje. A família, a minha netinha, meu genro.
Cada joelho, cada madrugada, cada lágrima, vale a pena. Nunca desisti, eu nunca desisto. Hoje, o fardo, que antigamente era pesado, não é mais. Hoje o fardo é leve, porque Deus está junto comigo. Resolve a alma, resolve a vida. Eu gostaria que você já se preparasse para o momento da oração com o seu azeite aí. Daqui a pouquinho nós vamos ungir a nossa cabeça. Eu queria pedir aos pastores e esposas que estão aqui com a gente no jardim do templo. Não dá para colocar todos aqui, então só vou pedir que pastores e esposas venham aqui preparando-se para a oração. E Bispo Gonçalves, aí do Rio de Janeiro, nós vimos aí que ela chegou, a Aline chegou muito, mas muito perto da morte. Mas por quê? Como ela terminou lá no micro-ondas do Tribunal do Crime? Quem a colocou lá não foram os traficantes, não foram as pessoas do crime. Quem a colocou lá foi o coração dela, a própria vontade, porque quando ela decidiu seguir o que ela queria, foi para lá que o coração dela, a alma dela, a conduziu. E tem muita gente assistindo agora esse programa que diz que não tem força. Eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu também gostaria de estar no lugar que a Aline hoje ocupa, porque a pessoa está desesperada. Mas o Getsemane mostra que a verdadeira força está em obedecer a Deus. Mesmo quando a alma está terrivelmente angustiada. A Aline pegou tudo que ela tinha e foi para o altar. O que era o tudo dela? Obedecer. Obediência. O Senhor Jesus esvaziou de tudo. A Aline esvaziou de tudo no altar, mesmo com a alma terrivelmente angustiada, obedeceu. A força está em obedecer à voz de Deus. Enquanto ela fez o que ela queria, como ela disse, ela era conhecedora da palavra, ela cresceu na igreja. Então ela disse, palavras dela, eu conhecia, mas eu não queria. E essa talvez é a situação sua que está aí do outro lado. Você conhece a palavra, você conhece o certo, mas você não quer. Você não quer se submeter a Deus. Você quer fazer a sua vontade, o que você deseja. E aí você, por um tempo, isso até dá certo, entre aspas, não é? Porque quando a gente faz a nossa vontade, a gente tem uma alegria, a gente tem aqueles momentos bons. Poxa, eu cumpri um sonho, um desejo. Mas, inevitavelmente, a nossa vontade vai nos levar para o buraco. Vai nos levar para o sofrimento. E foi o que aconteceu com ela, dito e feito. E não fosse pela misericórdia de Deus e a oração da mãe, a intercessão da mãe, essa história teria terminado de forma trágica. Jesus disse certa vez que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, uma vez que eles estavam discutindo com os religiosos sobre o que deve comer e o que não deve comer, ou como deve comer, o lavar as mãos. Mas Jesus disse que o que sai da boca, porque vem do coração, que é a alma, é que contamina a vida do ser humano. Então, na verdade, como o bispo Renato pontuou, o principal culpado não era o diabo, nem o mundo. A culpada foi a Aline. Por quê? Ela tinha teoria, ela tinha o conhecimento, mas ela não queria fazer. Então, na verdade, quantas pessoas dizem assim, eu queria vencer os meus problemas, eu queria resolver, eu queria dar testemunho, só que a pessoa não faz aquilo que só ela pode fazer. Ninguém pode combater, por exemplo, os desejos ilícitos da minha alma, assim como é com o bispo Renato, com o bispo Gonçalves e com qualquer pessoa que professe fé. Isso é uma luta individual. Depois que veio o livramento pela oração da mãe da Aline,
a decisão de vencer a própria vontade, de vencer a própria alma, de abrir mão dos desejos ilícitos e entregar a alma para Deus, teve que partir dela. Então, é importante que as pessoas entendam isso, né? Quando formos ao altar, nessa fogueira santa do Getsemane, ali não tem como a gente dar as mãos para alguém, unir a fé. Ali é a pessoa e Deus, é ela lutando contra ela. Isso, e Deus permite retornos, Deus permite que você faça meia volta, refaça o teu caminho e volte para o caminho certo. Você não precisa seguir nesse caminho que você tem seguido, na vontade que te levou para o sofrimento, para o desespero. Você pode fazer como a Aline fez quando foi para o altar. A partir de hoje, meu Deus, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Faça isso, faça essa oração, coloque a oração aí novamente. Essa oração que Jesus fez no Getsemane, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este é o propósito, esta é a essência desta fogueira santa no Getsemane. Nós vamos trocar a nossa vontade pela vontade do Pai. Neste domingo, nós convidamos você para estar conosco aqui no Templo de Salomão ou em qualquer Universal, e aí no Rio de Janeiro também, no Solo Sagrado, Bispo Gonçalves, as pessoas poderão vir neste domingo, e quem quiser aconselhamento, chegar mais cedo, estarão disponíveis os bispos e pastores para atendê-las. Dom Helder Câmara 4242, aqui em Del Castilho, no Solo Sagrado, nós estaremos nessa fé, nessa caminhada de fé, porque sabemos que a fogueira santa é a maior oportunidade que a pessoa tem para a mudança total da sua vida. Não é aparente, não são algumas coisas. E a pessoa terá a oportunidade, neste domingo, em todas as igrejas universal, aqui no Solo Sagrado, de entrar, não apenas participar, mas entrar com a alma na fogueira santa do Getsemane. E aqui no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, com o Bispo Adilson, nós estaremos às 9h30 com você, e às 18 horas o Bispo Jadson, 1 hora antes de cada reunião, atendendo você neste domingo, das orações não respondidas, dos pedidos não atendidos. Você vai entender e vai aprender como você pode lidar com isso e vencer. Nós já vamos nos ungir aqui agora para a oração e, na sequência, voltamos orando por você. Se você tiver o azeite aí, unja a sua cabeça agora e já voltamos para orar. No passado, o melhor azeite tinha um propósito bem definido. Ele era usado no templo para manter sempre aceso o candelabro, representando a presença de Deus. Mas não era qualquer azeite. Devia ser azeite puro, novo, extraído das primeiras azeitonas. Hoje, os melhores azeites têm outra finalidade. Estão nos pratos mais caros, reservados a quem busca o melhor sabor para o seu prazer. Mas neste mês de novembro, um dos melhores azeites do mundo será dedicado para a bênção daqueles que têm se alinhado ao propósito maior. Estamos aqui em plena Serra da Mantiqueira, aonde foi extraído o azeite que eu tenho aqui em mãos. Azeite esse que neste ano de 2025 foi premiado como um dos melhores do mundo e o melhor do Brasil. E este azeite será usado para a unção dos segundos. Aqueles que têm colocado Deus em primeiro lugar, para que sejam os melhores em tudo o que fizerem, e a obra de suas mãos se destaque. E neste domingo 23 de novembro, a quarta unção do propósito maior, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo em universal.org/localizar. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te invocamos agora, ó Deus vivo. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Mas há muitas pessoas que ainda não têm esse entendimento. Enquanto nós não tínhamos esse entendimento, nós sofríamos. E a primeira coisa que nós pedimos é abra o entendimento das pessoas. Que elas compreendam, meu Pai, o que um dia nós compreendemos e mudamos de vida. Tua vontade é muito melhor do que a nossa. Então ajude, dê coragem para essa pessoa. Meu Deus, experimentar, entregar a vontade dela a Ti. Para que possamos ter os novos testemunhos das próximas fogueiras santas. Nós estamos ensinando, meu Pai. Mas se o Senhor não abrir o entendimento, a ficha não vai cair. Há muitas pessoas com as almas feridas, meu Pai. Pessoas, meu Deus, que estão vazias, tristes, oprimidas, chorando dia e noite, sem sair do quarto, pedindo a morte, se cortando, porque a dor é tão grande que ela prefere ferir o corpo para trazer um alívio, meu Pai. Se ela pudesse, meu Deus, chegar até a alma, ela chegaria, mas ela só consegue chegar até o corpo. E por isso que ela se machuca, ela toma decisões erradas, ela sofre, mas nós intercedemos. Age agora nessa alma, meu Pai. Cura essa alma, liberta, dá do teu espírito. Não espera chegar o dia da campanha não, meu Pai. Já batiza aqueles que estão se derramando. Transforme, meu Pai, e tome todos nas tuas mãos. Sejam essas pessoas que oram conosco agora, independente da religião, abençoadas por Ti, meu Pai, e livres de todos os males, que elas tenham paz. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Guarde essa oração dentro de você, aprenda de verdade. Talvez você já ouviu muitas vezes essas palavras do Senhor Jesus, mas nunca de fato entendeu o seu significado. Pense nisso, medite na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Evangelho de Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22 e João, capítulo 18. Todas essas passagens bíblicas tratam do momento do Senhor Jesus no Getsemane. Mergulhe nessa meditação e eu tenho certeza que o próprio Pai vai falar com você. Nos vemos neste domingo em todas as igrejas Universal do Reino de Deus e na segunda-feira de volta aqui, na continuação dessa jornada da fé rumo ao Getsemane, a fogueira santa pela sua alma. Até lá. Jesus, imaginando aquela cruz e a dor que sentiria. No Getsemane ele orou e disse: Pai, tua vontade seja maior que o meu querer.